Tiago Gringon, seja bem-vindo ao Café com Muito Repertório. obrigado. Uma honra, uma alegria Como assim? recebê-lo. Uma pessoa tão recomendada por tantos que aqui Obrigado. estiveram. É, loucas, né? Mas, mas estamos aí. Muito obrigado pelo convite, um prazerzaço. Prazer estar aqui com Super você. acompanho o seu projeto, seu canal, e é uma inspiração estar aqui também. Que bom. Muito bom. O Tiago o Gringon, como eu vou chamá-lo aqui, é designer de formação, uma história de vida muito grande, muito rica, né? E hoje coordena um curso de Isso. pós-graduação na Escola Superior de Propaganda e Marketing, a SPM de São Paulo, sobre design e neurociências. Mas Muito ele é, bom. sobretudo, o Gringon, um combinador de saberes, né? Eu Um amei esse homem que título. estabelece uma relação transversal entre as áreas do conhecimento. Sim. Gringon, o que te fez virar um professor? Nossa, ótimo. A gente já vai começar assim. Eu venho de uma família de professores. O meu pai era um professor que deu aula em cursinho e tudo mais. Ele se formou em física química, que é um curso que não existe mais. Desenvolveu todo um mapeamento do ser humano a partir de vivências dele. E deu muita aula, deu muita consultoria, deu muitas palestras por aí. Minha mãe é professora do ensino básico, ela deu muitos anos aula no segundo ano. Agora ela dá aula de valores e cultura, que é mais transversal também. E eu sempre me inspirei nessas duas figuras ao longo da minha vida. E que, por incrível que pareça, eu nunca desejei ser professor. E meio que o universo, o cosmos, me levou para este lugar, que eu acho que é um lugar que eu pertenço, que dá para dar umas chacoalhadas nas ideias, estimular os repertórios, como a gente estava conversando. E eu fui me tornando professor assim. Nunca foi um objetivo. Hoje, de certa forma, virou ser o melhor e o professor mais caótico, o mais divertido que você vai ter na sua vida. Exatamente para dar essa chacoalhada ou esses cracks nas suas convicções, nos seus repertórios, para com que novos repertórios venham. Então é divertido ver essa trajetória que eu me tornei professor porque o Cosmos me levou para isso. Muita coisa para a gente conversar, né, Gringon? Muita Você é coisa. uma pessoa que, enfim, é um combinador de Polivalente. saberes, então a gente tem muitos caminhos para trilhar aqui. Mas tem uma coisa muito interessante da sua trajetória, das suas crenças e da sua Sim, pesquisa também, que é a coisa do lúdico. Gostaria de sim. começar por aí. Sou muito Nossa. chato com as palavras, né? A precisão delas, enfim. A gente, às vezes, sinonimiza, Uhum. né? Seriedade com sisudez. Sim. E não há uma relação direta. Não. Assim como o lúdico ou a brincadeira com uma coisa sem sentido. E eu Sim. queria que você falasse um pouco sobre isso. Como é importante Nossa. o lúdico, as escolas, instituições de ensino, Uhum. sobretudo em nível Cada vez, superior e sim. pós-graduação. Por que o lúdico é importante? O que ele nos traz? Nossa. Eu acho que eu vou te responder também falando sobre como foi a construção do meu entendimento sobre o lúdico. Eu venho da área do design gráfico, né? Eu fiz o cartão de visita, capa de livro, flyers. E na faculdade foi onde eu conheci o lúdico, fazendo iniciação científica, conectando, né, o design com a matemática, que a gente descobriu que muitas pessoas, nós temos dificuldades em aprender geometria, né? Entender a relação entre figuras planas e figuras tridimensionais. E estudando, a gente começou a entender que por meio da brincadeira, então o lúdico é uma linguagem, né? Uma ferramenta onde o nosso aprendizado se dá de uma forma mais tranquila, mais liberta, e mais exploratória. Então, isso lá, desde a nossa infância, a gente brinca muito e a gente aprende sobre o mundo por meio das nossas brincadeiras. Eu saí do design, fiz uma pós, fiz uma especialização em neurociência aplicada à educação, e aí o lúdico volta de tentar trazer as importâncias desde o brincar numa folha de papel, com você rabiscando, até entender por que as mecânicas de um objetivo, né, de traçar uma meta, são importantes para você se sentir uma pessoa cada vez mais
motivada, estimulada a cumprir metas, a aprender melhor, para lá na frente você ter recursos, né, repertórios que você consiga desenvolver outros desafios, outras respostas. Isso, uma série de pedagogos, desde Piaget, Vygotsky até Vallon, comentam sobre a importância desse lúdico durante o nosso desenvolvimento infanto-juvenil. Saindo, né, da neurociência, eu continuo pesquisando criatividade e tudo mais, e hoje, como professor da pós-graduação, eu resgato isso tudo como, inclusive, artifício para eu acessar a sua criança, artifício para eu acessar o seu adolescente, que não tiver esse tempo durante o seu desenvolvimento, e que hoje, dentro de uma pós-graduação, que tem essa aura mais sisuda, essa aura mais séria, que eu consigo quebrar essa sua experiência, essa sua expectativa, e por meio do lúdico, eu consigo fazer com que você aprenda uns negócios que você não estava, às vezes, nem esperando ou preparado para isso. Então, o lúdico, ele entra, principalmente para nós adultos, como esse resgate da nossa experiência livre, esse resgate de um olhar, às vezes, primeiro para uma xícara e falar, gente, o que que isso daqui pode ser? E brincar mais com as ideias num lugar que a gente não necessariamente tem tempo no nosso dia a dia. Então, o lúdico se torna um espaço mágico, um círculo mágico, uma realidade paralela, que outros repertórios emergem, se cruzam a partir disso. E é muito engraçado, e assim, é muito lindo ver um adulto, um diretor de empresa sentado no chão, brincando com Lego e construindo uns negócios que antes ele não construiu porque ele achava que ele não podia. E aí o lúdico tem isso, de quebrar, não necessariamente negligenciar, mas propor novas visões sobre o que é a nossa visão, sobre o que é profissional, o que é a nossa visão sobre o que é a nossa profissão, o que é o mercado. E são oportunidades para a gente ressignificar esse conceito de seriedade, esse conceito de sisudez. Não significa que eu, né, tô todo colorido, não vou dar uma palestra séria. Claro. Não significa que eu vou estar fantasiado em sala, que eu não vou poder dar bronca, que eu não vou poder construir um modelo de negócio. E isso é muito legal, porque isso quebra a expectativa. E você aprende exatamente nessa quebra de expectativas. Então, isso nos coloca uma questão muito interessante, porque você é um exemplo disso, um elogio que estou lhe fazendo. O seu trabalho pedagógico Obrigado. é um trabalho nessa direção, porque você que lida com criatividade, nós vamos explorar isso longamente aqui Uhum. nessa nossa conversa, mas a coisa do desestruturar, Gringon, ela é Sim. muito importante, né? Sim. Às vezes não é só um acúmulo, às Não. vezes é preciso desestruturar para poder buscar um Sim. reequilíbrio já em outro modelo mental, em uma outra Sim, sim, forma. sim. Fale um pouquinho sobre isso. Como é que a desestruturação é É importante no muito bom. trabalho pedagógico? Eu vou fazer uma resposta de duas formas. E aí eu vou trazer muito da pedagogia mesmo. O Piaget, ele tem um modelo que tem 4 grandes etapas o aprendizado. Começa, né, na assimilação, existe um espaço de acomodação e depois um resgate lá na frente. A parte importante que o Piaget fala, além, né, dessa estrutura, você precisa assimilar coisas novas, depois acomodá-las, né, entender isso para depois responder com novas respostas e tudo mais. Ele comenta que precisa de um momento de desequilíbrio, de um momento de reconfiguração de como as coisas estavam dentro da sua cabeça, para com que o aprendizado aconteça. E aí, isso ao longo de todo o nosso desenvolvimento como crianças e adolescentes. Nós, adultos, que parece que tudo já está muito bem configurado, há uma certa resistência nesse desequilíbrio, nesse desconforto e nessa desestruturação que você comenta. E é aqui que entra uma das palavrinhas que todo mundo em, né, eventos de inovação proclamam, né, como a solução, porém todo mundo tem medo, que são quebras de paradigmas. A desestruturação são grandes quebras de paradigmas. O lance é que essa desestruturação, que é extremamente importante, ela também causa uma quebra de referenciais seus, uma quebra de
estruturas que você achava que eram extremamente fixas, De papéis, de papéis, de algumas, de cer- de repertórios, algumas de certezas. algumas certezas, e que durante o nosso desenvolvimento, né, como crianças, tá tudo tranquilo. É que nós, adultos, achamos que tudo está muito bem resolvido, e quando a gente, né, 35, 40, 50 anos, parece que está tudo resolvido. Só que a desconstrução continua sendo extremamente importante, porque o mundo lá fora continua mudando. Então, a gente precisa ter essa oportunidade de reconfigurar. E aí eu acho que eu trago uma diferenciação entre a gente desconstruir. Então, vamos imaginar igual Lego. A gente tem uma torre de Lego, a gente quebra, a gente desconstrói e reconstrói, né, reconfigura essa torre com as mesmas peças, só que numa ordem diferente. Isso, de certa forma, é um aprendizado saudável. Porém, tem alguns momentos que a gente precisa destruir tudo mesmo. Então, aquela torre ou aquelas peças não fazem mais nenhum sentido. Eu preciso pegar aquilo tudo e às vezes até jogar fora, porque as peças precisam ser novas, a fundação dessa torre precisa ser nova, e até o conceito de torre, porque às vezes não é uma torre que você tem que construir, às vezes é uma casa, às vezes é só uma ponte, e aí a destruição é muito importante. E se a gente tem, né, nós adultos, medo dessa desconstrução, imagina da destruição dos nossos próprios repertórios. E aí eu acho que é uma coisa muito importante que cada vez mais a gente precisa prestar atenção é o quanto a nossa graduação, ou os nossos cursos lá de trás, aquilo que a gente aprendeu lá atrás, às vezes não fazem mais sentido hoje. E que a gente precisa desconstruir muitas coisas, a gente precisa destruir um monte de coisa, jogar um monte de coisa fora, para abrir espaço para com que novos aprendizados aconteçam, emerjam e a gente consiga construir isso. Para não estender muito, uma outra coisa que eu acho muito bom que é uma coisa que eu vejo cada vez mais na pós-graduação, é o quanto adultos têm essa também estigma de que parece que eles perderam o tempo desses novos aprendizados. E uma coisa que a gente cada vez mais incentiva é que não existe esse tempo. Existe a gente se permitir desconstruir, porque a gente pode reaprender, reconfigurar tudo sempre, durante toda a nossa vida. O lance é que a gente tem mais certezas, a gente tem mais pilares para serem destruídos do que uma criança. Agora, se a gente abraça toda essa desconstrução, a gente tem um repertório emocional cada vez maior para lidar com essas reconfigurações paradigmáticas e que possibilitam com que a gente crie coisas lá na frente muito maiores. Excelente, excelente, Gringon. Isso tudo nos leva à questão da criatividade, um tema no qual Sim. você é um especialista, estuda há muito tempo, pratica, usa, enfim, os grandes temas seus, né? Criatividade é só um soft skill? Nossa, não. Não. O que que é O essa que essa... palavra de fato, entre tantas coisas que ela pode dizer, o que para Tiago Gringon significa criatividade? Eu tô fazendo, né, mestrado em economia criativa. O meu objeto de estudo é a criatividade correlacionada com o tarô, com sistemas mágicos. Devo lhe responder que eu ainda não sei direito qual é essa resposta. Eu estudo criatividade há 10 anos. A partir do olhar do design, criatividade é muito uma habilidade, uma competência, e aí eu acho que já dá para a gente começar a diferenciar essas palavras. Habilidade é eu entender a criatividade como um traço, como algo extremamente treinável. Eu quero ser um pintor, como a gente estava conversando, Leonardo da Vinci. Eu treino as minhas artes plásticas, meu traço, a minha pintura, a minha escultura, tudo mais. A competência, eu começo a entender que a criatividade é um conjunto dessas habilidades frente à resolução de um desafio, que não necessariamente é um problema de mercado, mas é um desafio e que às vezes ele é um pouco mais complexo. Quando eu começo a entender que eu estou resolvendo um monte de problema e que eu não trabalho sozinho, é nesse lugar que a criatividade começa a ter essa conotação de soft skill. Então, eu preciso entender muito bem como a minha criatividade funciona, você precisa entender muito bem como a sua criatividade funciona, e a gente, em conjunto, precisamos entender como a nossa criatividade funciona junto.
Só aí já entra uma série de problemáticas, porque às vezes a gente não tem consciência sobre as nossas criatividades, ou a gente vai querer seguir uma metodologia muito rígida, que vai fazer com que mais a gente se importe em seguir as etapas dessa metodologia do que a gente ser criativos de verdade. Então, a criatividade ela tem um quê de soft skill, porque ela fala sobre o seu desenvolvimento como pessoa, e o seu desenvolvimento, né, das interações entre as outras pessoas que estão trabalhando com você, mas ela não é só isso. Dentro da neurociência, também, né, uma outra área que eu estudo, a criatividade, ela está nesse lugar de uma função executiva, de uma inteligência, que é o como a gente observa, né, o mundo ao nosso redor e responde a esse mundo por meio dos nossos repertórios, por meio das nossas linguagens, mas a gente está, de certa forma, interpretando cognitivamente este mundo e criando respostas e tudo mais. Nesse todo o tempo de estudos, e agora, né, estudando a criatividade numa perspectiva mais mágica, eu começo a ter uma conclusão que a criatividade é tudo isso junto. Ela é extremamente complexa. Você precisa treinar, desenvolver cada um desses aspectos. E eu chego numa conclusão de que criatividade é o como você participa do mundo. Independente de se você vai fazer um quadro, uma escultura ou uma tabela no Excel, você está participando do mundo, você está sendo criativo, você está se manifestando por meio das suas linguagens, você está compreendendo o mundo a partir dos seus repertórios, e aí eu vou abrir um parênteses aqui e puxar o seu saco, de a importância de eu ter diversos repertórios para eu conseguir compreender cada vez melhor o mundo. E eu só consigo acessar, né, todos esses repertórios se eu consigo também perceber este mundo de uma forma cada vez mais sensível. Então, a criatividade se coloca nesse lugar de participação nossa no mundo, independente de qual maneira, né, a gente vai participar, mas desde que a gente participe cada vez mais e melhor nessa cocriação do mundo que a gente tem. Bacana, Gregon, obrigado pela aula, pelo caminho e pela densidade, né, Sim, de resposta, quer dizer, as respostas fechadas, mas isso muito o seu trabalho, né? sim, Contra as respostas fechadas, as possibilidades, sim. as respostas abertas. Agora, o mundo que se configura à nossa frente, o mundo do trabalho, suas novas questões, suas novas demandas, cada vez mais inovação tem um papel fundamental, inclusive na geração de riqueza e na geração de valor. Sim. Então, quer dizer, eu queria que você pudesse combinar um pouco a questão da criatividade, a importância da inovação e estabelecesse aqui, para quem não segue, uma divisão que me parece muito importante entre o novo, de fato, e a Sim. novidade, Sensacional. que são coisas distintas. Sensacional. Como professores, a gente pode dar lição de casa para a galera que está assistindo a gente, né? Pode. Eu vou dar uma lição de casa, um livro, é do Sir Ken Robinson. Ele tem 2 nomes, esse livro, porque são 2 editoras. O primeiro nome é o Libertando o Poder Criativo, que era pela editora HSM Management. E aí, direitos foram transferidos e agora ele está na editora Bem Virá, sobre o título Todos Somos Criativos. E aí, por que o Ken Robinson? O Ken Robinson ele traz uma ideia que a criatividade é um grande guarda-chuva, que envolvem 3 ações: imaginação, criação e inovação. Ou seja, a inovação está dentro da criatividade e não o contrário, como muita gente acredita por aí. Muita gente postula. Postula por aí. E aí, só aí eu começo a entender que a criatividade é mais importante do que a inovação. E que existe uma grande diferença entre criação e inovação. Criação é a ação da gente dar forma para as nossas ideias que a gente teve lá na imaginação. Ou seja, a criação vai estar ligada com as nossas linguagens, com aquilo que a gente estava falando sobre habilidades e competências e tudo mais. Que, de certa forma, é o reino, né, ou o espaço, como a gente pode falar, da novidade. Ou seja, na criação, a gente cria produtos diferentes. A gente cria novidades dentro do mercado, combinando coisas que as nossas audiências já conhecem com novidadezinhas de
Aí eu mudo essa embalagem, eu mudo essa cor, eu mudo este processo, então eu vou propondo novidades dentro da criação. A inovação, e aí é muito legal porque o Ken Robinson ele muda a nossa perspectiva nesse lugar, que ele fala que inovação, por essência, ela é disruptiva. A inovação incremental, ela é criação. Ela é novidade. Inovação incremental é a gente criar novidadezinhas nos nossos produtos, serviços e experiências. A inovação de verdade é propor um novo no mundo. Ou seja, a inovação não é sobre aquilo que eu crio. A inovação é sobre como a minha audiência vai perceber a grandiosidade do novo naquilo que eu estou oferecendo. Excelente. E aí, esse novo a gente atinge, a gente não cria. Por isso que é muito difícil fazer hoje em dia inovação. Já sempre foi, mas cada vez mais é difícil esse novo. E aí, qual é a diferença, né, da novidade do novo que você perguntou? A novidade está falando de coisinhas, está falando sobre o produto. O novo está falando sobre como eu vou reconfigurar a sociedade, as relações, o como os produtos são percebidos, o como as pessoas são percebidas, o como o ambiente por si só ele é percebido. Então, o novo ele tem essa grandiosidade, às vezes até incômodo, até o assombro dentro do mundo. Atingir a inovação ela é muito difícil exatamente porque você tem que reconfigurar como o mundo estava até então. E que causa cada vez mais perigos, né? Mais riscos, porque você precisa ter muita coragem para atingir esse lugar de você abrir mão das suas certezas, às vezes até incomodar as audiências que vai precisar abrir mão das certezas dela, para você, a partir da sua ação criadora, conseguir reconfigurar como as coisas estão. Isso é o Interessante, novo. interessante isso que você coloca, e com essa precisão da especificidade dessas palavras, desses conceitos, querido, porque às vezes, me parece, não a sua fala, muito pelo contrário, mas o mundo apresentando uma espécie de um paradoxo. Sim, De um lado se pede, então, inovação, sim, criatividade, etc., e de outro lado, uma série de elementos que são bloqueadores da criatividade. sim, Certezas, medo, performance, sim. metas, resistências e assim por diante. Quer dizer, como a gente pode lidar com esse paradoxo, né? Quer dizer, pede-se criatividade, inovação, e de outro lado, parece que a própria Sim, configuração das sociedades sim. cada vez mais vai para a construção de certezas, de cancelamentos, de polarizações, de eu não Nossa. concordo com você, eu destruo você, mas eu não aprendo com você. Como é que é lidar com essas contradições? É uma pergunta que muitas turmas me fazem e tem a primeira resposta que é terapia. A gente lida com esse paradoxo com muita Como é terapia. que é a terapia? E aí eu até brinco que a gente faz terapia, não só eu brinco, né? Muita gente brinca, que a gente faz terapia para lidar com as pessoas que não fazem terapia. Mas aí eu acho que eu brinco em cima que as organizações precisam fazer terapia. Como um todo, assim, põe todo mundo em grupo, vamos conversar, porque esse paradoxo existe. Claro. O capitalismo, né, o mercado precisa de novidades, precisam de novos produtos, serviços para a roda continuar, porém, ah, para eu manter isso tudo rodando, eu preciso de controle, eu preciso de comando. Então é mais fácil eu ter um processo que eu meço ele inteirinho do que eu incentivar grandes inovações, grandes quebras de paradigmas e tudo mais. Então, eu acho que a melhor maneira da gente lidar com esse paradoxo é a gente conseguir desenvolver, às vezes, dois tipos de pensamentos, ou dois tipos de skins, tentando ser jovens aqui na nossa conversa, ou dois tipos de arquétipos que a gente consegue desenvolver ao longo da nossa vida. Que é, a gente precisa ter claro dentro da gente essa expansão criativa de olhar e querer se não destruir todas as regras, mas levar essas regras até o limite delas, para a partir disso desconfigurar e mudar. Então a gente precisa treinar isso da gente, porque todo mundo tem.
esse poder dentro de si, ao mesmo tempo que a gente também precisa treinar o nosso desenvolvimento de, legal, imaginamos um monte de coisa, agora como é que eu trago isso para o papel e como é que eu desenvolvo isso, porque também é uma outra coisa que eu brinco muito, o inferno tá cheio de boas ideias. Independente se você acredita ou não no inferno, ou que imagens tem esse inferno. Porque não basta só a gente ter grandes visões, ou ter grandes sensações de mudança, se a gente não faz essas mudanças acontecerem. Se a gente não dá forma para essas ideias. E aí, de novo, a importância de diversos repertórios para fazer com que essa tangibilização, com que essa manifestação aconteça. Bem como uma série de repertórios para eu conseguir ver todas essas Isso. manifestações. Essa é uma pergunta interessante, quer dizer, a criatividade você a associa como, enfim, como você bem definiu, Gringon, esse universo no qual dom, um certo tipo de inclinação, um certo Sim. tipo de facilidade estão presentes, claro, Sim. mas também o repertório, ou os Sim. conjuntos de repertórios, são fundamentais para esse desenvolvimento. Nossa, com certeza. É isso mesmo? Eu acho que dá para a gente colocar 3 instâncias. Vamos começar desde a menor e talvez a mais fundamental e talvez a mais mágica, que é a criatividade como dom. Todos nós aqui, a gente tem o dom do criar. É o mesmo dom. Eu tenho o dom do criar, você tem o dom do criar, e a gente tem o mesmo dom. E não é ligado à nossa linguagem criativa. E não é ligado a talento, como você trouxe. Dom e talento às vezes se misturam e eles são separados. Eu sou a pessoa das palavras, né? Eu gosto de ressignificar as palavras. O nosso dom do criar é o dom da gente ser a gente. Da gente entender quem nós somos e a gente se criar ao mesmo tempo que criamos o mundo. Esse é o dom. Perfeito. Então, se você sabe quem você é, eu sei quem a gente por si só já somos pessoas criativas. Interessante, você está localizando a palavra dom no sentido estricto dela mesmo, Isso. como uma espécie de um carisma Isso. pessoal. Isso. A possibilidade de você encontrar o seu carisma, Isso. o dom mesmo, na acepção antropológica dele. Isso. É isso? É isso. Perfeito. E que pode chegar num lugar divino, independente de qual é a sua religiosidade, sua crença. Esse lugar que faz de você ser você, que faz de você se conectar. A singularidade. A singularidade, a sua singularidade. E aí, abrindo um parênteses, nós como profissionais e professores, cabe a gente ajudar as nossas turmas a encontrarem este dom dentro delas, porque todo mundo tem, e incentivar com que os nossos pares também exerçam este dom. Então, colocamos nessa essência o dom. Meio que envelopado num embrulho, a gente tem o talento, que são as nossas predisposições. Então, em algum momento da minha vida, eu descobri que eu tenho predisposição a desenho, a esquemas e tudo mais, e desenvolvi isso por meio do design. Poderia ter desenvolvido isso por meio da arte? Poderia. Poderia ter desenvolvido isso por meio da arquitetura, que foi um dos cursos que eu cogitei? Poderia. Em alguma coisa cósmica, eu fui para o design, e a partir disso eu me desenvolvi como um profissional criativo. Então, o talento tem esse lugar da gente não só entender quem a gente é, mas quais são as nossas aptidões, quais são as nossas curiosidades que levam a gente a acessar esses repertórios e nos criarmos como seres criativos, né? Que a gente vai produzindo coisas. E aí eu acho que a terceira grande instância é o quanto todas essas linguagens fazem com que a gente participe melhor cruzando esses repertórios com as pessoas que cruzam a nossa vida. E aí a gente sai, né, de dom, talento para uma participação, e aí essa participação pode ser por meio de resolução de problemas, pode ser por meio, né, da arte, dos negócios. Leitura, viagem, enfim. Sim. Passeio, Sim. um olhar para o mundo, Sim. uma experiência culinária. Nossa, sim. Me lembrou muito o livro da Elizabeth Gilbert, Comer, Rezar e Amar, que fala exatamente isso. A gente precisa de experiências no mundo para compreendermos o nosso mundo interno e ressignificarmos o nosso mundo externo.
a gente precisa muito de repertórios, assim, não dá para a gente acreditar que aquilo que a gente aprendeu lá na nossa graduação ou que a gente está aprendendo hoje vai nos ajudar a interpretar amanhã, por exemplo, que amanhã já tem uma outra configuração. Agora, Gringo, eu sei que você, no trabalho com criatividade, como um estímulo aos estudantes, aos seus trabalhos profissionais, recomenda muito que as pessoas leiam uma literatura policial, os detetives, Sim, Sherlock Holmes, Agatha sim, Christie, Arthur Conan Lupin, Doyle, enfim, sim. o que é essa literatura? O que é a figura do detetive? O andar perseguindo provas e sutilezas? O que isso ele Incrível. nos coloca em que tipo de eixo criativo? Não só por ser uma literatura que não é cotidiana, que só esse argumento já seria muito importante, mas é aprender com esses personagens e estilos de pensamento. Então, os detetives que a Agatha criava, o Sherlock Holmes, né, que foi criado Pelo Arthur Conan pelo Doyle. Conan Doyle, que foi inspirado num professor que ele teve, que eu esqueci o nome dele. Ah, Todos esses personagens têm um pensamento dedutivo, ou seja, um pensamento que olha esse cenário, esse contexto e consegue observar detalhes, consegue observar padrões que estão ali e que não são observáveis ou sensíveis para todo mundo. Então, a minha recomendação não é só se divertir com a história, mas é aprender por meio dessa experiência do como é olhar uma cena de crime e pegar um detalhe e falar: isso daqui me conta uma história maior. E trazendo isso para o nosso dia a dia de profissionais, pessoas criativas. É muito provável que os desafios que nos são apresentados têm um quê de cenas de crime que a gente precisa pegar um detalhe ali que ninguém pegou, e por meio disso a gente consegue conectar uma série de ideias, uma série de repertórios e chegar numa proposta, né, numa resposta, Ou numa ou ideia, no entendimento no de uma entendimento, situação, sim, exatamente. de uma maneira que ninguém viu. E isso faz com que nós, pessoas, nos diferenciamos entre si. As pessoas criativas, elas têm essa áurea de olhar o mundo de uma outra forma. E está exatamente aí, de eu observar as mesmas coisas e conseguir conectar uns pontos que ninguém tinha visto e está na frente de todo mundo. Então, não só leiam ah, livros, né, Literatura de policial, literatura policial, mas leiam ficção científica, leiam gibis, acessem, né, uma série de entretenimentos, de obras que vão fazer com que você pense de outras maneiras. Isso possibilita com que as suas ideias fluam de uma maneira muito mágica. É para a muito bom. gente baixar os trens de pouso, vergonha, medos, Ixi. certezas, os bloqueios da criatividade. Como é que a gente pode lidar com eles? Eu sei que isso, na Além de verdade, terapia. além de terapia, como é que isso sabota e como é que, de alguma maneira, quer dizer, mesmo que você faça um caminho diferente da sua casa para o trabalho, que você Sim, procure, enfim, como é que a gente pode? Porque é muito interessante, é parte desse paradoxo, né? Se sim. cobra uma coisa e, de outro E, lado, se busca cada vez mais certeza, certezas nas exato. nossas redes sociais, nas bolhas que a Sim, gente convive, na dificuldade de lidar com o outro, na dificuldade de lidar com a alteridade, com a diferença, com a sim. diversidade. E aí está a grande riqueza, né, Sim, sim, sim. Gringon? Enfim, Uau! Nossa, é muito difícil. A minha pesquisa dentro da neurociência são fobias criativas, olha, que é exatamente a gente entender por que hoje a gente acorda super inspirado e amanhã a gente começa um bloqueio criativo que dura 4 meses, a gente não cria nada. E eu acho que, começando a te responder e ajudar meu pessoal que está em casa, é entender que se a criatividade é o como eu participo do mundo, essa participação está, de certa forma, condicionada ao contexto. Então, a minha criatividade ela é contextual. Ela muda meio que como a lua. Então, hoje você está bem, a sua criatividade estará muito bem. Se amanhã qualquer aspecto da sua vida comece a desequilibrar, isso vai afetar a sua criatividade.
E eu acho que trazer essa consciência para o seu processo criativo é um jeito de você começar a lidar com esses bloqueios. Porque fala, nossa, mas ontem eu escrevi um monte de coisa, eu gravei um monte de conversa, hoje eu não consigo entender quem eu vou entrevistar semana que vem. E tá tudo bem. Assim, talvez daqui uma hora mude um negócio, você recebe uma ligação, você assiste um desenho e aí aquilo te inspira. A criatividade, ela tem ah, essas brincadeiras, ela zomba da gente. A nossa criatividade certamente tira sarro com a nossa cara o tempo inteiro. E entender isso e levar isso na esportiva, eu acho que é o primeiro grande passo para você começar a lidar com esses bloqueios. E é uma coisa, tanto que a Elizabeth Gilbert comenta, né, no livro Comer, Rezar, Amar, e na bibliografia dela como um todo, como a Brené Brown, como vários estudos hoje dentro da neurociência, que é falar sobre o seu próprio bloqueio. Então, olhar para a sua vulnerabilidade, olhar e falar, nossa, eu não estou criando hoje. Reflete e escreve sobre isso. É muito provável que isso vai te ajudar a entender de onde é que veio esse bloqueio, esse desata o nó, e ainda de quebra você aprende sobre você. Então, acho que a segunda grande dica é abraça esse bloqueio, abraça este medo, porque é muito provável que ele vai te contar alguma coisa sobre você. E aí eu acho que uma terceira parte e aí eu acho que nós como professores e tentando fazer um paralelo com liderança, o quanto cabe a gente também entender a importância sobre a configuração, né, a construção de ambientes abertos, não ao erro, né, que a gente já entendeu que o erro é importante, mas abertas ao bloqueio. Entender que, por mais que eu exija da minha equipe uma produção, que eu exija cumprirem metas e tudo mais, eu sei que isso é um reflexo de como eu sou cobrado e de como a gente era cobrado ao longo da vida. E que não é que não faça mais sentido, mas talvez o tom dessa cobrança não faça mais sentido. Então, e da mesma forma que a minha equipe pode estar num burnout, ou eu posso exigir demais e ela bloquear, eu também estarei sendo exigido cada vez mais, eu também estarei com burnout, eu também estarei, às vezes, em bloqueio, e eu só estou transferindo isso para as minhas equipes. Então, acho que a terceira e talvez mais complexa parte é o quanto o ambiente precisa ajudar todo mundo, seja equipe, liderança, presidência, o mundo fora dos nossos trabalhos, a serem criativos juntos e a lidarem com tantos os fluxos, né, de produção, quanto bem como os bloqueios. Eu acho que tem uma coisa muito bacana do bloqueio que vai nos levar ao ócio, que é a pausa. Hoje, na nossa contemporaneidade, né, em como a sociedade está configurada, a gente está produzindo tanta coisa, a gente está consumindo tanto conteúdo, e aí, talvez um tema polêmico, a gente está acessando tanto repertório que a gente não tem o tempo de assimilar todo esse repertório. É que eu diria que, na verdade, a gente está acessando informações e conteúdos. E eu diria que o repertório é quando a gente põe a pausa, quando Sim. essa informação e esse conteúdo Sim. se assentam. Sim. E aí sim, então, eles viram o repertório. Sim, a gente não está tendo mais esse tempo. E esse tempo, né, essa prática da gente parar, tomar um café, às vezes conversar sem celular, sem telas, isso é aprendido. Isso, claro, vem com a maturidade, mas isso é aprendido lá atrás. Eu lia muito gibis, eu brincava muito sozinho, e isso, olhando para trás, falo, nossa, isso me ajudou a entender quem eu sou hoje. E como a construção dessas pausas Sim, são fundamentais. a gente passou, né, por um período muito tenso da pandemia, que a gente, né, precisa ainda aprender algumas coisas lá, mas pensando como metáfora, a pandemia fez com que a gente se recolhesse. A ideia era com que a gente ficasse em casa refletindo sobre a nossa vida e assimilando nessas informações e transformando-as em repertório. O lance é que o boom de novos podcasts, novos canais, um monte de coisa acontecendo nos distraía desta pausa. E aí, cada vez mais a gente tem mais medo desses bloqueios, mais medo do tédio,
mais medo de não fazer nada, mais medo desse quarto silencioso. Posso jogar um spoiler aqui que acabou de ser lançado? Por favor. Você conhece o filme Divertidamente, da Conheço. Pixar? A gente está em 2023. Em 2024 vai ser lançado o filme 2, a continuação. E foi divulgado agora o trailer. E uma das novas emoções é o tédio. Então vai ser muito legal a gente perceber, né, como a Disney, a Pixar tem essa vanguarda de observar as coisas, o quanto ela já vai estar ensinando para a gente que o tédio é muito importante. Sim. E aí, voltando, né, lá para a neurociência, para a pedagogia e para o ensino de adultos, a gente precisa reeducar para o silêncio. A gente precisa reeducar para o ócio. A gente precisa reeducar para essa pausa. E aí eu vou trazer uma frase do Emicida, que ele fala que o ócio não tem que ser criativo, o ócio tem que ser o ócio. A gente tem que sentar debaixo de uma árvore e olhar, sei lá, A contemplação. a contemplação. Recuperar a contemplação. Porque você não tem que produzir mais nada, você já produz o resto do seu dia. E a gente precisa dessa pausa para transformar as coisas em repertório, senão a gente só está acumulando, acumulando, acumulando. E vai chegar uma hora que isso vai transbordar e não vai ser saudável. Gringon, muito obrigado. Uma honra tê-lo aqui. Muito bom, muito Muito bom. obrigado. Adorei, Que bom. adorei. Muito bom. Que bom. Muitos insights.